Bem-vindos à última aula do nosso capítulo 30, capítulo da interferência na estrutura de preços, subitem do item 3. Então, esse capítulo até parece pequeno, mas não é. Os itens foram razoavelmente extensos, né? Então, são só três capítulos, são só três itens dentro do capítulo, e o item 3 e o item 2 tiveram subitens dentro. No item 2, o subitem do item 2, um item maravilhoso que trata efetivamente do declínio do Império Romano, a compreensão histórica baseada nas ciências não históricas. Mises dá um show de interpretação. E agora nós vamos ver os aspectos catalácticos do sindicalismo trabalhista. E, como não pode deixar de ser, é um subitem razoavelmente grande, mas que são uns 15 minutos de aula, aproveitem bastante, porque Mises sempre dá uma aula maravilhosa nesses aspectos, né? Aspectos catalácticos do sindicalismo trabalhista. O único problema cataláctico em relação aos sindicatos de operários é o de procurar saber se é ou não possível, por meio de coerção e de pressão, aumentar os salários de todos os que desejam ter salários maiores do que os que teriam no mercado não obstruído. Então, o único problema que a economia austríaca, que é a verdadeira economia, a economia de mercado, né, os problemas catalácticos, devem procurar saber em relação aos sindicatos de operários é se é ou não possível, por meio de coerção e de pressão, aumentar os salários de todos os que desejam ter salários maiores do que os teriam no mercado não obstruído. Efetivamente, em todos os países, os sindicatos adquiriram o privilégio de poder usar a violência, e a mesma coisa no Brasil. Juízes não falam nada, Ministério Público não fala nada, ninguém fala nada, os sindicatos fazem greve, batem em quem quer furar a greve, e os juízes, os promotores não falam nada. Os governos renunciaram ao seu atributo mais essencial. Qual que é ele? A exclusividade do poder de recorrer à coerção violenta e à compulsão. É claro que as leis qualificam como crime o recurso à violência, salvo em caso de legítima defesa. Isso já está relativizado até isso. Não foram formalmente revogadas e nem modificadas. Entretanto, a violência sindical tem sido amplamente tolerada. Os sindicatos operários, na prática, gozam de liberdade para impedir, pela força, quem pretender opor-se às suas ordens relativas a salários e a outras condições de trabalho. Gozam de liberdade para infringir impunemente danos corporais a quem furar a greve e aos empresários e seus mandatários que empregam quem fura a greve. Gozam de liberdade para destruir a propriedade desses empregadores e até mesmo de injuriar os seus clientes. As autoridades, apoiadas pela opinião pública, fecham os olhos a tudo isso. A polícia não detém esses infratores, o Ministério Público não os denuncia e os tribunais não chegam sequer a tomar conhecimento dessas questões. Em casos excepcionais, quando a violência ultrapassa todos os limites, são tomadas algumas medidas tímidas e pouco convincentes para tentar reprimi-la, mas geralmente fracassam. O fracasso, às vezes, se deve à ineficiência burocrática ou à insuficiência de meios à disposição das autoridades, mas, na realidade, quase sempre se deve à relutância do aparato governamental em interferir eficazmente, né? Ver Silvestre Petro, The Labor Policy of the Free Society, ou seja, a política trabalhista de uma sociedade livre, de 1957. Pois bem, lembrando que se o empresário botar uns jagunços para proteger quem quiser entrar e bater nos grevistas, aí o Estado acorda de uma hora para outra, né?
Há muito tempo que as coisas se passam dessa maneira em todos os países não socialistas. O economista, ao expor esses fatos, não culpa nem acusa, simplesmente explica como os sindicatos adquiriram o poder de tornar obrigatórios os seus salários mínimos e qual é o verdadeiro significado do termo negociação coletiva. Os defensores do sindicalismo costumam dizer que negociação coletiva significa apenas substituir a negociação que cada trabalhador faria individualmente pela negociação sindical. Numa economia de mercado plenamente amadurecida, a negociação de mercadorias e serviços homogêneos, que são frequentemente comprados e vendidos em grandes quantidades, não é feita da mesma maneira que a negociação de mercadorias e serviços não fungíveis. O que ele está dizendo é o que o Ilan faz quando vai negociar com a Unimed, por exemplo. Muitas vidas. Nós temos poder de negociação maior. Então, os defensores do sindicalismo estão dizendo que, numa negociação coletiva, significa apenas substituir a negociação que cada trabalhador faria individualmente pela negociação sindical. Vamos ver se isso é verdade. O comprador ou vendedor de mercadorias ou de serviços fungíveis fixa tentativamente um preço, serviços fungíveis fixa tentativamente um preço e ajusta-o mais tarde em função da resposta que recebe dos interessados, até que possa comprar ou vender a quantidade que deseja. Tecnicamente, não há outro procedimento possível. O hipermercado não pode regatear com seus clientes. Ele fixa o preço de um artigo e espera. O supermercado bota lá feijão a 10 e espera. Se o público não comprar a quantidade esperada, ele reduz o preço. Uma fábrica, nesse ponto, mais uma vez, Mises dando razão ao molusco. Uma fábrica que precise de 500 soldadores estabelece um salário que, ao seu ver, permitirá a contratação de 500 homens. Se só conseguir contratar um número menor, será forçado a oferecer um salário maior. Todo empregador é obrigado a aumentar os salários que oferece até o nível que nenhum concorrente possa seduzir os seus empregados, oferecendo-lhes salários mais altos. O que torna inoperante a imposição de salários mínimos é precisamente o fato de que, acima desse nível, não haverá uma demanda capaz de absorver toda a oferta de mão de obra. Se os sindicatos fossem efetivamente órgãos de negociação, a negociação coletiva não poderia elevar os salários acima do valor que teriam no mercado não obstruído. Enquanto ainda houver trabalhadores desempregados disponíveis, não há razão para o empregador aumentar a sua oferta. Catalacticamente falando, uma verdadeira negociação coletiva não poderia ser diferente de uma negociação individual. Deveria, como no caso da negociação individual, dar uma oportunidade aos desempregados que ainda não conseguiram encontrar emprego. Então, o que me está explicando aqui não é tal como negociar com grandes quantidades. Por quê? Se o sindicato vai lá negociar com uma grande quantidade de gente para contratar as 500 vagas que a empresa precisa, a empresa pode ir um a um, subindo o preço até a hora que tem os 500, sem ser o preço que o sindicato está colocando. Mas o que os líderes sindicais e a legislação trabalhista chamam eufemisticamente de negociação coletiva é algo bastante diferente. É uma negociação entre duas partes, uma armada e disposta a usar suas armas, e a outra desarmada sob coação. E se contratar jagunços para ir bater nos armados e atirar nos armados, aí a justiça vem e os interpela. Não é uma transação de mercado, é uma injunção imposta ao empregador. E o seu efeito é o mesmo de um decreto governamental que conta com o poder de polícia e com os tribunais para sua implementação. Gera desemprego institucional. A opinião pública e um vasto número de pseudo-economistas tratam esses problemas de uma maneira inteiramente equivocada. A questão não se limita ao direito de livre associação, implica em responder se uma associação de cidadãos privados deve ser a uma associação de cidadãos privados deve ser concedido o privilégio de recorrer impunemente à ação violenta. É o mesmo problema que o da Ku Klux Klan. Tampouco é correto considerar o assunto como se fosse uma questão de direito de greve. O problema não é o direito de greve, mas o direito de plena intimidação ou plena violência. Forçar outras pessoas a fazer greve
e o direito adicional de impedir qualquer pessoa de trabalhar num estabelecimento que esteja em greve. Perdão, pela intimidação ou pela violência. O problema não é o direito de greve, mas o direito de, seja pela intimidação, seja pela violência, forçar outras pessoas a fazer greve. E o direito adicional de impedir qualquer pessoa de trabalhar num estabelecimento que esteja em greve. Este é o problema. Não há diferença entre um sindicato que invoca o direito de greve para justificar esses atos de intimidação e violência e um grupo religioso que invocasse o direito de liberdade de consciência para justificar a perseguição de dissidentes. Não teria diferença nenhuma. As leis que em alguns países negavam aos empregados o direito de formar sindicatos foram inspiradas pela ideia de que tais sindicatos não têm outro modo de agir que não seja a intimidação e a violência. Então, não se trata de negar o direito à greve. As autoridades que às vezes empregam suas forças armadas para proteger os empregadores, seus mandatários e sua propriedade contra a investida violenta dos grevistas não estão sendo hostis ao trabalhador. Estão simplesmente fazendo o que todo governo considera seu principal dever: preservar a exclusividade do direito de usar a violência. A ciência econômica não tem necessidade de examinar os problemas jurídicos das greves e das várias leis de greve, especialmente a do New Deal dos Estados Unidos, que era reconhecidamente rígida contra os empregadores e que colocava os sindicatos em posição privilegiada. Para a ciência econômica, o que importa é o seguinte: se por decreto do governo ou por pressão e compulsão dos sindicatos, os salários são fixados em valores superiores ao que teriam no mercado. A consequência inevitável é o desemprego institucional. E assim, a gente encerra efetivamente mais um capítulo, que é o nosso capítulo 30, né? E daqui vamos para o capítulo 31, obviamente. Nosso capítulo 30, que trata da interferência na estrutura de preços. Vimos, então, os aspectos catalácticos do sindicalismo trabalhista nessa aula de número 250. Espero continuá-los vendo. Chegamos aí à página de 883, ou seja, 88,3% do nosso livro, e que nós possamos estar juntos, não só nesse curso que se finda, mas em outros cursos que virão. Grande abraço a todos, até a nossa próxima aula.